Bora continuando então aqui agora com a área de trabalho. O que que é a área de trabalho? É o local onde ficam aí alguns ícones, né? E esses ícones geralmente são atalhos. Mas, professor, eu posso deixar somente atalhos aqui na área de trabalho? Não. Eu posso deixar aqui na área de trabalho também arquivos, pastas, programas, sem problemas. Eu que vou escolher o que eu coloco na área de trabalho, geralmente são atalhos, né? E eu vejo, às vezes, alguns computadores com a área de trabalho limpa, sem absolutamente nada, né? Ó, por exemplo, o meu tem só 2 arquivos aqui. Mas se eu quiser, eu posso, nos modos de exibição, por exemplo, não mostrar os ícones da área de trabalho. Então eu posso ocultar, ou posso mostrar esses ícones também. Posso exibir eles em tamanho grande, tamanho médio, tamanho pequeno, tá? Posso classificar, atualizar. Então tem alguns recursos aqui que eu posso fazer de exibição. Organizar ícones automaticamente, olha o que vai acontecer. Ele não me permite tirar daquela grade ali, daí ele deixa sempre organizado automaticamente. Aqui embaixo, então, eu tenho meu menu iniciar, tenho minha barra de tarefas, que é essa barra horizontal que tem aqui na parte inferior. Tem alguns programas aqui que eu posso fixar e desafixar, então, ó, botão direito, posso desafixar esse programa na barra de tarefas. Se eu clicar com o botão direito do mouse sobre o ícone do Google Chrome, ele me permite... Ó, agora travou tudo aqui, ó. Opa. Ele me permite fixar esse programa na barra de tarefas ou no menu iniciar. Então, preste atenção. Eu posso fixar programas na barra de tarefas? Pode. Posso fixar programas no menu iniciar? Pode. Eu só posso fixar na barra de tarefas programas. Eu não consigo fixar arquivos. Combinado? No menu iniciar, eu consigo fixar programas e também consigo fixar pastas, mas eu não consigo fixar arquivos em nenhum deles. Para fixar, basta escolher uma dessas duas opções quando clica com o botão direito sobre o ícone de um programa, ou então tu clica e arrasta ele lá para a barra de tarefas, ó, fixar em barra de tarefas, fixou. Beleza? Lá do ladinho eu tenho um relógio, tenho alguns botões que a gente já vai ver daqui a pouco, e lá embaixo, no canto, no canto inferior direito, aqui, ó, deixa eu tirar meu mouse, eu tenho um botãozinho. A gente nunca se liga nesse botão. Esse botão serve para mostrar a área de trabalho. Então, deixa eu abrir aqui o Google Chrome e vou mostrar para vocês aqui. No meu, na máquina virtual, se eu passar o mouse, olha ali, mostrou. Então, agora está funcionando, antes não funcionava. Ele mostra a área de trabalho, se eu só passar o mouse. Eu posso ter vários programas abertos, ó, vou abrir o explorador de arquivos, passei o mouse ali, ele mostra a área de trabalho. Tirei, ele vai mostrar a área de trabalho como estava. Se eu clicar sobre esse botão, ele minimiza todas as janelas e mostra a área de trabalho. Se eu clicar novamente, ele vai mostrar como era. Então, ele mostra a área de trabalho limpa e mostra a área de trabalho aqui como que ela estava com os programas abertos, tá? Eu posso também usar para esse botão aqui uma combinação de teclas, que é a combinação de teclas, eu vou colocar aqui, ó, Windows mais D. Tu vai lembrar desse D como desktop, tá? Então, o Windows mais D, tu vai lembrar desse D aqui como desktop. Ele vai mostrar o desktop, ele vai mostrar a área de trabalho. Beleza. Então, já fizemos aí um panorama sobre o nosso, a nossa área de trabalho. Tá aqui também para vocês algumas informações que nós já conversamos, menu iniciar, a lista de atalhos, que é onde eu consigo fixar os programas, barra de tarefas, aquela areazinha que é a área de notificação, mostrar a área de trabalho. Esses gadgets aqui existiram no Windows 7 não existem mais. No Windows 10, no Windows 11, aparece para mim o que é chamado de widgets, daí a gente vai ver um pouco mais para frente na aula de Windows 11. E aqui a gente tem o papel de parede, ou então plano de fundo, ou pano de fundo, tá? Então, aqui é indiferente aí o nome que vai ser dado é essa imagenzinha que fica atrás aí, de forma estática para mim. Então, na área de trabalho é o local onde as janelas e os programas são abertos, sim. Então, esse programa agora, o Microsoft PowerPoint, está aberto para mim na minha área de trabalho. E a minha janela, ela tem alguns botões. Lá em cima, no canto inferior direito, eu tenho aqui o botão de minimizar. Eu tenho aqui o botão de maximizar. E eu tenho aqui o botão de fechar.
Quando a janela está maximizada, ou seja, ocupando toda a minha tela, esse botão de maximizar vira restaurar, para restaurar para o estado anterior. Então, olha lá, ó, eu venho aqui, vou abrir o Google Chrome, restaurar. Ele restaura para o estado anterior que eu tinha deixado antes de maximizar. Se eu clicar no maximizar, ele vai ocupar toda a tela. Se eu clicar e arrastar para a direita, ele vai ocupar 50% da direita. Se eu arrastar para a esquerda, 50% da esquerda. E se eu arrastar para cima, ele vai maximizar. Se eu arrastar para baixo, ele restaura. Então, clicando e arrastando as janelas, eu vou mostrar aqui no meu Windows 10, porque ali na máquina virtual não funciona. Ó, eu vou clicar e vou arrastar para a direita. Ele ocupou 50% da direita e eu escolho aqui qual é a janela que eu quero que ocupe 50% da esquerda. Então, agora eu dividi a minha janela em duas partes. Isso no Windows 7, tá? No Windows 10, eu posso arrastar minha janela para o cantinho lá, ó, e ele vai ocupar 25%. Eu posso escolher outra janela que ocupe 25%, e eu posso dividir a minha janela aqui em 4 janelas, o meu monitor, né? Em 4 janelas, se eu quiser. No Windows 7, isso não é permitido. No Windows 7, eu só consigo dividir 50-50. Eu não consigo fazer essa divisão de 25%. Tá? Então, tem essa possibilidade aí de eu arrastar as janelas aqui no Windows 7 e no Windows 10. Deixa eu minimizar aqui, beleza? Só para a gente não ter problemas. Deixa eu voltar lá para o meu PowerPoint. Show. Vamos ver umas teclinhas de atalho? Então, aqui eu tenho ó, o minimizar, né? O minimizar, eu posso usar a tecla Windows mais M, M de minimizar. Ou então, o Windows mais seta para baixo. O Windows mais seta para baixo, quando está maximizado, ele primeiro restaura e depois ele minimiza, tá? Então, o Windows seta para baixo, se está maximizado, ele restaura. O Windows seta para baixo, ele vai minimizar. Então, ó, vou mostrar aqui, ó, o Windows seta para baixo, restaurou. O Windows seta para baixo, minimizou, tá? E aí, agora, eu preciso voltar ali, né? Deixa eu voltar na janela principal. Beleza, ó. O Windows seta para baixo, o Windows seta para cima. O Windows seta para baixo restaura, o Windows seta para cima maximiza. E o Windows seta para baixo minimiza, o Windows seta para cima restaura e maximiza. Então, ele vai passar por todos esses estágios aqui, ó. Vamos lá. O Windows mais seta para baixo, ele restaura e minimiza, tá? Se tiver maximizada a janela. O Windows seta para cima, ele restaura e maximiza, se estiver minimizado. Então, eu tenho que apertar uma vez para baixo, ele restaura, uma vez para baixo ele minimiza, uma vez para cima ele restaura, uma vez para cima ele maximiza. Ou então, se eu quiser minimizar, Windows mais M, aí ele vai minimizar aqui, ó. Tá? Vai minimizar o Windows mais M. Não existe uma tecla de atalho para maximizar somente, mas existe uma para minimizar, o Windows mais M. E se eu quiser minimizar todas as janelas, a gente viu ali, né? Windows mais D. Aí ele minimiza todas as janelas. Para fechar a janela, eu uso o Alt mais F4. Daí ele vai fechar a janela. Se eu quiser mover a janela, eu clico e arrasto a partir de qual parte da janela? A partir dessa parte aqui que eu numerei para vocês, que é a barra de títulos. Tá? Então, eu tenho ali a área de edição, a barra de títulos, a barra de rolagem, os botões. Já vimos sobre a ideia de mover as janelas, totalmente para a direita, totalmente para a esquerda, para cima e para baixo, e que vai me dar aí a ação de redimensionar essa janela. Sobre a área de trabalho do Windows 10, em sua configuração padrão e versão em português, analise as restritivas abaixo. Para ocultar ou mostrar todos os ícones da área de trabalho, basta clicar com o botão direito do mouse na área de trabalho. Perfeito. Lembra, o botão direito vai ser a nossa barra de salvação. Selecionar e exibir e em seguida selecionar, mostrar ícones da área de trabalho. Perfeito, eu fiz isso com vocês ali. Eu ocultei e mostrei os ícones da área de trabalho. 2. A lixeira por padrão pode ser acessada por meio do ícone disponível na área de trabalho. É isso aí, aparece por padrão para mim ali o íconezinho da lixeira.
Não é possível copiar pastas para a área de trabalho, apenas atalhos e arquivos. Está errado. Então, apenas a 1 e a 2 estão corretas. Tudo aquilo que eu consigo copiar para dentro de uma pasta, eu consigo copiar também para a área de trabalho. A área de trabalho, pessoal, lembra que nós vimos o seguinte, ó, C:\users. Todo usuário ganha uma subpasta dentro de users. E aí dentro dessas subpastas tem documentos, imagens, músicas e vídeos, tem uma pastinha para esse usuário também. E aqui dentro dessa pastinha ficam os ícones que eu coloco ali na área de trabalho. Quando eu coloco na área de trabalho, replica lá para essa pastinha desktop daquele usuário. O usuário João vai ter o desktop dele, o usuário Maria vai ter o desktop dela. E assim por diante, cada um tem a sua pastinha desktop. Então aquilo ali nada mais é, aquela área de trabalho, uma visão daquilo que tem dentro da pastinha desktop. Assinale o atalho de teclado utilizado no Windows 10 para fechar o item ativo ou sair do aplicativo. Então, Alt F4, tínhamos visto ali, Alt F4 para fechar. Lembram que ainda há pouco o Alt F4 apareceu como uma questão, uma alternativa errada? Agora aparece uma alternativa correta, tá? Ó, aqui aparece Shift mais Del como alternativa incorreta. Apareceu ainda há pouco como alternativa correta. Então, esse estudo por questões aí é importante de a gente também sempre visualizar cada uma das teclas de atalho, principalmente quando for tecla de atalho, né? E ver o que ela poderia fazer em momento futuro, tá? Ctrl Z, desfazer a ultimação, já vimos. Aqui seria para atualizar a janela. O F5 oferece para mim a mesma ação de recurso lá dentro do meu navegador. E print screen tira uma foto da tela. Tá? Tira uma foto da tela e joga para a área de transferência. Agora, se eu estiver na minha área de trabalho, certo? E eu pressionar a combinação de teclas, deixa eu até botar aqui em uma corzinha diferente. Não, volta. E eu pressionar aqui assim, ó, Ctrl mais Alt mais Del. O que vai acontecer? Galera, cuidado com essa tecla de atalho. Principalmente para a galera, os entusiastas aí, né? A galera do Windows XP, que adorava o Windows XP. E o Ctrl Alt Del lá no Windows XP fazia outra ação, que eu nem vou repetir aqui para não te confundir. Mas a partir do Windows 7, Ctrl Alt Del abre para mim essa janelinha, que é chamada de janela de segurança pela Microsoft. E aqui nessa janela de segurança tem a possibilidade de o usuário bloquear o computador, que ele pode fazer também com a tecla de atalho Windows mais L, ó, L de Locker, tá? O Windows mais L vai bloquear o computador. O que vai acontecer? Ele vai para a tela inicial do sistema operacional e vai te pedir uma senha. Então, é interessante tu fazer isso quando, por exemplo, tu precisa sair para ir almoçar e tu não quer desligar o computador. O Windows mais L, ele bloqueia aquela tela, tá? Trocar usuário, nós já falamos, aquela ideia do multi-sessão. Então, eu posso fazer com que mais de um usuário utilize recursos da máquina de forma simultânea. Fazer logoff a partir do Windows 10 chama-se sair. Eu vou sair do meu usuário. Posso alterar a minha senha ou posso iniciar o gerenciador de tarefas. Professor, mas sim, é isso aí. Ctrl Alt Del era a tecla de atalho do gerenciador de tarefas. Hoje, Ctrl Alt Del me abre uma tela onde nessa tela eu consigo abrir o gerenciador de tarefas. Mas o gerenciador de tarefas tem como tecla de atalho hoje Ctrl mais Shift mais ESC. Ctrl mais Shift mais ESC é a tecla de atalho para abrir o gerenciador de tarefas. Com Ctrl Alt Del eu consigo chegar até um botão para desligar ou reiniciar a máquina? Consegue. Ctrl Alt Del também te leva com esses botõezinhos aí, ou então tu pode voltar para o estado anterior. Não, quero cancelar essa tela aqui. Só não vou mostrar para vocês porque quando eu uso o Ctrl Alt Del aqui, ele desativa o sistema de gravação. Então não tem como eu mostrar para vocês. A não ser que eu mostre aqui, ó. Aqui eu consigo ainda. Deixa eu ver aqui. Beleza, deixa eu fechar aqui. Pedir para ele dar um Ctrl Alt Del aqui, ó. Ó, ele foi para essa telinha que a gente viu agora. Posso bloquear? Ó, vou bloquear, daí ele vai me pedir a senha. Agora ele só volta se eu digitar a minha senha. Beleza. Tá? Então, o Ctrl Alt Del
temos essa particularidade aí dessa telinha onde me oferece alguns recursos. E o menu iniciar? O menu iniciar ele pode ser acessado, deixa eu fazer aqui, o menu acessar, tá em amarelo ainda, tá certo, né? Então deixa eu botar em vermelho, isso. O menu iniciar ele pode ser acessado com a tecla Windows, somente o Windows, então abre o menu iniciar para mim, ou eu posso abrir com Ctrl mais ESC, a gente não conhece muito essa combinação de teclas, né? Ctrl mais ESC também vai abrir para mim o menu iniciar. Olha que interessante. Então, a gente só conhecia o Windows, agora a gente passa a conhecer Ctrl mais ESC. Então, dentro desse menu iniciar, eu tenho aqui também uma busca que é indexada, só que essa busca agora ela vai fazer uma busca em todo o meu PC e se restringe ao PC e às unidades de disco que estiverem conectadas nele. Por que eu digo que se restringe? Porque não faz pesquisa na internet. Tá? Lá no Windows 10, daí ele já abre uma possibilidade de pesquisa na web, mas aqui não abre essa possibilidade. Aí aqui eu acesso todos os programas da minha máquina, temos o botão para desligar o computador, e aí, né, às vezes parece meio óbvio, né? Mas é interessante a gente só lembrar de um detalhezinho, tanto quando eu desligo quanto quando eu reinicio, tudo aquilo que está aberto na máquina é fechado, tá? Então eu estou com 10 programas abertos, pô, estou sem saco para fechar tudo isso. Vai lá e pede para desligar a máquina, ele fecha tudo e desliga o computador. Ou então ele fecha tudo e reinicia o computador. Já vimos ainda há pouco que era o trocar usuário, fazer logoff e o bloquear. Vamos dar uma olhadinha nesses dois caras aqui. Professor, eu fui dar uma olhada agora aqui e não tem nenhum dos dois. Ou então só tem o suspender, ou só tem o hibernar, ou tem os dois. Isso vai depender da versão do teu sistema operacional, vai depender da tua placa de vídeo e da tua placa-mãe. Então é um combo aí de características para poder aparecer esses botõezinhos para vocês. O que eu quero que vocês façam nesse momento, se tu nunca ouviu falar de suspender e hibernar? Tu vai lembrar que o suspender e o hibernar, eles partem de um princípio diferente do desligar e do reiniciar, que é o seguinte: ele não fecha tudo, ele mantém tudo aberto. Então, quando a gente, por exemplo, fecha a tampa do notebook e vai para alguma outra sala, abre essa tampa do notebook e está tudo aberto lá ainda, quer dizer que ali a gente usou a operação de suspender. O que é o suspender? Ele vai salvar a seção do usuário na memória RAM, que é a memória, que é uma memória chamada de memória volátil, que quando eu tiro a energia os dados são apagados, e no momento que eu peço para despertar, ele resgata toda aquela seção do usuário. Então, se eu deixei 10 programas abertos, ele vai salvar esses 10 programas abertos na memória RAM, e vai consumindo energia, obviamente. Por quê? Porque a memória RAM, ela não pode ser desligada, ela não pode ser retirada a energia. Então, por isso que o suspender não desliga a máquina. Vai manter a máquina ligada com o mínimo de energia ativo para que a memória RAM possa manter o armazenamento daqueles dados ali. Agora, no caso do hibernar, como a seção do usuário vai ser salva no HD, que é uma memória que eu posso tirar a energia e os dados se mantêm, então ele salva no HD e desliga o computador. Então, a diferença do hibernar para o desligar fecha tudo e desliga a máquina. O hibernar salva aquela seção do usuário, como ela está naquele momento, no HD e desliga o computador. No momento que eu reinicio a máquina e peço para acessar aquele usuário, ele vai mostrar tudo na tela, como eu tinha deixado no último momento, antes de hibernar. Qual a vantagem do suspender para o hibernar? O suspender, ele traz as informações de forma bem mais rápida na tela do que no caso do hibernar. O recurso do Windows que, quando acionado, mantém o computador ligado, com baixo consumo de energia e com o monitor desligado, é quem? Professor, por que não pode ser repousar? Porque não existe repousar. As operações ali são suspender, hibernar, desligar e reiniciar. Dependendo se tu for trabalhar em uma rede, aquele computador faz parte daquela rede, aí tem o desconectar, que tu só desconecta do teu usuário, né? Tu sai do teu usuário e outra pessoa pode usar aquela máquina. Mas, em regra, isso aqui na tua casa também não vai ter. Beleza? E os programas do Windows? Bem, começamos o próximo bloco, então, com os programas do Windows. Já volto aí.